amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com a nossa querida irmã Luziane Bahia, trabalhadora da Mansão do Caminho em Salvador, e desde já agradecemos, Lu, pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Gratidão, Renatinha, uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria imensa. A alegria é nossa, muito obrigada. A Luziane falará sobre caridade difícil, baseado no capítulo 6 do livro Mestre de Amor, né, de Divaldo Franco e do espírito Joana de Ângeles. Eu farei a leitura de uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, também psicografia de Divaldo Franco, do espírito Joana de Ângeles. A irritabilidade é espinho cravado nas carnes da emoção, que deve ser extirpado. Quanto mais permanece, pior o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras quão perniciosas. A pessoa irritável não necessita de motivos para o mau humor, a insatisfação. Gera-os com facilidade, por conduzir-lhes os germes nos sentimentos agressivos e amargurados. Faz-se intratável e exala o morbo que lhe caracteriza a conduta. Agrada-se quando desagrada. Alegra-se quando se desforra em quem defronta, mesmo que este nada lhe tenha feito de mal. É sempre infeliz por prazer. Vence a irritação, ou do contrário, serás por ela destruído. Então vamos fazer a oração da nossa noite de hoje, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de trabalho na noite de hoje. Amado Mestre Jesus, que possamos apreender todo o conhecimento que nossa irmã nos trará. Agradecemos desde já toda a luz que emana em nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. A palavra é toda sua, Lu. Obrigada, Renatinha. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos nesta casa de amor que nos recebe e que nos traz a oportunidade da evocação a Jesus, porque todas as vezes que nós nos reunimos é uma possibilidade de evocarmos a Jesus. Agradecemos a todos vocês que acompanham, que venham acompanhar, porque é sempre um momento de vibração, de unirmos os nossos corações nesse interesse mútuo em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa gratidão aqui registrada e que nesses minutos que estaremos juntos, possamos nos permitir tornarmos disponíveis, dispostos a essa mensagem que vem dos bons espíritos ao nosso encontro. Quando nós visitamos o Evangelho de Lucas, e ali encontramos no capítulo 10, versículos 25 a 37, uma das parábolas mais lindas que Jesus nos narrou, nós encontramos a parábola do bom samaritano. E todas as vezes que pensamos nessa parábola, há a descrição exata do sentido de caridade. Nós nos lembramos que era alguém que estava viajando de Jerusalém a Jericó e que estava ali, foi assaltado na estrada, ficou semi-morto, e então vieram o sacerdote, o levita e por fim o samaritano. E esse samaritano é o único que percebe, que para, que age, que faz algo em relação àquele irmão que estava semi-morto na estrada. E isto marca-nos como um símbolo. O próprio codificador traz isso para o Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem, colocando ali no Fora da Caridade não há salvação, para que nós nos lembremos qual é o mote significativo das nossas ações, quanto cristãos, quanto espíritas. Qual é o sentido, qual é o movimento que temos de fazer na nossa existência, para que haja um direcionamento em torno dessa estrada do bem, desse caminho bom. E aí, pensando nessa parábola do bom samaritano, nas anotações de Lucas, nos deixamos envolver nas lembranças do apóstolo Paulo, que nos traz a necessidade da caridade, que comenta no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Traz todas essas nuances em torno da caridade, em torno deste amor que se movimenta. É interessante porque quando pensamos em caridade, pensamos em movimento,
pensamos em ação. É como se fosse o próprio substantivo amor, mas aí transmudado no verbo amar e permitindo essa circulação do sentimento. A caridade seria essa realização, pautada e lastreada em todo o amor. E aí apresenta-se em diversas formas, em diversas oportunidades. Quando olhamos a codificação, além do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, também temos oportunidade de nos debruçar em O Livro dos Espíritos. E encontramos na questão 886 um questionamento do nosso codificador aos luminares espirituais. E o questionamento é exatamente qual o sentido de caridade, qual o conceito, o significado de caridade, conforme entendia Jesus. E essa resposta é muito conhecida nossa, do BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí a gente analisa, é como se a gente abrisse o prisma da caridade. Porque quando a gente fala de caridade, às vezes, a gente circunscreve esta palavra às questões mais materiais, e é muito natural. Vem à nossa mente o doar alguma coisa, o desprender-se de algo material, para que alguém possa sorver este bem de alguma maneira, aquilo que nos está em excesso, aquilo que de alguma forma já não mais nos serve, e aí separarmos para entregarmos a alguém, para que seja útil a alguém. E aí está uma perspectiva de uma caridade material, que a gente também aprendeu, a própria doutrina nos traz isso, da caridade material, da caridade moral, e a gente aprende que essa caridade, ali, ela não resume toda a acepção de caridade, mas o quão a gente, aqui no nosso país, no planeta em que a gente vive, o quão a caridade material ela é importante, o quanto as pessoas ainda morrem de fome, o quão existem pessoas desabrigadas, sem bens que possam trazer um mínimo para a sua sobrevivência. Então, como é interessante nós pensarmos neste fator material, mesmo sabendo que ali não se circunscreve a totalidade da acepção da caridade, que a caridade vai muito além, mas como é importante percebermos essa caridade material. A Madre Teresa de Calcutá, ela foi questionada por um dos biógrafos, uma das pessoas que estava entrevistando, para posteriormente escrever sobre a Madre. E eu fico me perguntando, queridos amigos e Renatinha, como é que as pessoas têm coragem de fazer algumas perguntas? E perguntas para alguém como a Madre Teresa, um símbolo de caridade. E o jornalista chega para ela e pergunta se ela não estaria sendo equivocada em entregar o peixe ao invés de ensinar aquelas pessoas a que ela atendia a pescar. Naquele velho ditado de que a gente não deve entregar o peixe, mas ensinar a pescar. Então, julgando uma atitude da Madre Teresa. E a Madre Teresa sabiamente respondeu que muitos podem não conseguir chegar à apreensão das outras partes do que vem depois como caridade, porque morre a fome. Então ela diz da necessidade de atender à urgência, atender à loucura, atender ao aspecto do alimento, atender ao que for materialmente ou aos cuidados médicos, clínicos, o que quer que seja, como aquele samaritano na estrada, que para e que não vai questionar, que simplesmente vai atender ao que estava semi-morto e promover o atendimento. Então ela diz, a gente apresenta o peixe para que ele possa estar vivo, para escutar as lições de Jesus. Então olha a sensibilidade de um coração pacificador, nos ensinando sobre a importância da caridade material. Mas aí a gente aprende essa outra faceta, uma caridade de doação, que Jesus, conversando ali com o jovem rico, trouxe um pouco disso no diálogo. O Espírito Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, traz um pouco dessa conversa do jovem rico com Jesus. E depois que o jovem rico pergunta a Jesus o que é necessário fazer para segui-lo, e que Jesus diz que é o desprendimento de tudo, porque é uma forma mesmo de desprender-se de tudo para seguir, para doar-se, o jovem diz que ele é capaz de vender, de se desprender das riquezas, de doar, de se desfazer de tudo aquilo. Mas Jesus, mestre, conhecedor, terapeuta inconfundível, conhecedor do nosso mundo íntimo, o que é que ele faz? Dá-me a ti
Eu quero você em integralidade. Ou seja, a caridade material, ela perpassa por esse nível de doação. Às vezes a gente não tem nada material mesmo para apresentar, mas a gente pode doar-se. Ou mesmo no exercício da caridade material, ela vem com toda a robustez do amor, da sinceridade e da humildade que deve existir entre todos nós. Aqueles que nos predispomos à caridade e aqueles que vamos receber algum tipo de caridade. E essa caridade, ela tem a via de mão dupla. Nunca é uma via só. Nunca é alguém que se predispõe a ajudar, e somente. Porque na lei divina, tudo está imbrincado e correlacionado num princípio de solidariedade, num princípio de fraternidade. Então, dentro da criação divina, não há como a gente pensar, eu fui lá fazer a caridade para alguém. Possamos ter a certeza de que esta energia movimenta algo para nós. Isso não significa que temos de esperar algo daquilo que estamos fazendo. E o Evangelho nos ensina, para que a gente não tenha expectativas, que não espere nem mesmo a gratidão para aquele ato que nós fizemos, mas que temos de ter a consciência para não nos iludirmos e não malbaratarmos essa energia que vem ao encontro daquele que se predispõe e que se lança à caridade. E que energia é essa? É a energia da solidariedade, da fraternidade. É a energia da ressonância, porque é impressionante como o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós vivemos, da forma como nós nos comportamos, reverbera no cosmo, no universo, nas outras pessoas. Nós influenciamos a partir do pensamento, nós influenciamos a partir das decisões. Então, quão é importante percebermos em consciência tudo isso para também sorvermos e recebermos aquilo que advém de um processo natural desta lei da justiça, amor e caridade, a principal das leis, conforme os espíritos respondem ao questionamento de Kardec, a questão 648 de O Livro dos Espíritos, destacando quão essa lei é máxima, é o conceito máximo, e que faz com que a gente perceba, com que nós percebamos aquilo que temos de fazer, dentro da linha da justiça, do amor e da caridade. É justo esta energia da caridade, é amor esta energia da caridade. E isso nós temos de estar atentos, sem que esperemos nada em troca, sem que exijamos nada, sem que imponhamos qualquer tipo de condição. Mas é simplesmente ter a consciência dessa justiça divina, de um mecanismo de misericórdia, a que estamos todos jungidos. Então, esse conceito de caridade, essa amplitude que Jesus traz ao jovem rico, dizendo, dá-me a ti, que que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca como essa caridade moral, ela vai uma correspondência muito grande com essa questão 886 aqui já citada. Primeiro, porque benevolência para com todos pode trazer esse olhar de abarcar dessa caridade material, mas a gente percebe que estende, de ser benevolente, é fazer o bem, é buscar o bem. E aí, ainda no Livro dos Espíritos, tem uma questão, Renatinha, queridos amigos, que eu fico assim encantada. É a questão 643, que Kardec pergunta, sabiamente, primeiro ele pergunta na 642, se é possível, de alguma forma, não fazer o mal e estar fazendo o bem. E aí os espíritos respondem que não, que para que a gente faça o bem é necessário fazer mesmo, não é somente deixar de fazer o mal, mas é fazer, ocupar o espaço com algo do bem. E aí na 643, Kardec faz uma pergunta que é para complementar. Ele diz assim, se existe alguém que por conta do seu ofício não possa fazer o bem. E os espíritos são categóricos. Sempre há aquele que possa fazer o bem. Sempre, em todas as condições. Nós temos várias oportunidades. E eles vão descrevendo isso ao longo da resposta à questão, de que nós temos sempre oportunidades no dia a dia. E quando não enxergamos isto, é porque estamos com a lente do egoísmo. Então, sempre está ao nosso alcance a realização da benevolência, de fazermos o bem. E é
quando Jesus conversa com o jovem rico e ele pede para ele se desprender de tudo, a gente faz a correspondência com a questão 893, que Kardec pergunta qual é a mais meritória das virtudes. E os espíritos respondem que todas as virtudes elas têm o seu mérito, porque é aquela força do ser humano para não resistir ao mal. Ali nasce uma virtude, ali nasce um comportamento e um hábito de enlevo. E eles finalizam a resposta, dizendo que a mais meritória das virtudes é a mais desinteressada caridade. Então, olha o desinteresse. E na 895, Kardec pergunta o que mais impede-nos de avançarmos. E a resposta, na primeira linha, é o interesse pessoal. Então, para que a gente caminhe para a caridade, o quão é interessante o desprendimento disso que é egóico, disso que traz vaidade, orgulho, que traz essas marcas da personalidade viciada num comportamento que se repete e que, na verdade, está para escamotear as nossas verdadeiras intenções e para servir, às vezes, como escapes, fugas daquilo que nós realmente precisamos fazer. Então, a benevolência, ela traz, além dessa caridade material, a amplitude, para nós pensarmos no bem irrestritamente. Onde é que podemos alcançar o bem? Onde é que podemos ir ao encontro do bem? Paulo, o apóstolo, diz que é muito interessante que aquele que se predispõe à caridade, que vá ao encontro da necessidade. Que a gente não espere que as pessoas batam a nossa porta e peçam porque elas estão com dor, porque estão com sofrimento. E aí o Espírito Joana de Ângeles, no livro intitulado Plenitude, psicografia também do querido Divaldo, trazendo sobre dor, sofrimento, mostra-nos o quão, às vezes, é muito difícil expressar a dor. Então, às vezes, quando a gente se coloca numa postura de, não, eu vou esperar que alguém me peça, às vezes, o quão a gente traz embaraços, porque o outro não está nem conseguindo decodificar a sua dor. Não tem palavras que possam expressar. Às vezes, não passa nem pelo cognitivo a ponto de entender, de esquadrinhar esta dor, esmiuçar a ponto de verbalizar, se fazer entendido, porque dor, é sentir, é viver. Então, essa dica de Paulo, de que a gente vá ao encontro, de que a gente se coloque à disposição, faz uma correspondência com uma partezinha da resposta à questão 643. Porque os espíritos dizem que é além de ser caridoso, é ser útil. E a gente pensa, como é que pode ser além da caridade? Mas é essa caridade, o ser útil, é ser caridoso ficando à disposição, estando predisposto a isso. É aquela questão da parábola do amigo inoportuno ou importuno, de que chega num horário indevido, chega numa situação indesejada, bate a porta e o amigo, mesmo ali, insatisfeito com aquela presença, vai atender. E Deus diz, assim, se aquele amigo atende, eu não vou atender também? Então, é se colocar nesse papel de que alguém que bate a porta necessita. E a gente buscar estar disponível, estar útil, se tornar útil, para que as pessoas entendam que podem contar com a gente. Que com a gente nós podemos não saber o que é que vai se desenrolar, mas só o fato de se colocar predisponível ao auxílio de alguém já permite que a mente se abra, o coração esteja propício para que o auxílio venha, para que a oportunidade advenha, como essa construção de bem, de bondade, de caridade. Aí a gente avança, vai para a indulgência, que traz esse olhar de compreensão, esse olhar de compaixão, que permite já ali nas questões do erro alheio entender, compreender, estender a mão para novas oportunidades, ensejar para aquele que se equivocou, motivações para o recomeço. É a questão do reviver, do ressurgir, e a indulgência permite isso. Quando nós nos postamos em indulgência, nós trazemos um olhar de misericórdia. Não estamos julgando, não estamos avaliando, não estamos criticando de qualquer forma. Simplesmente, a postura de Jesus diante da mulher que adulterou foi: vá e não tornes a pecar. Jesus sequer esteve em julgamento. Ele mesmo diz:
eu não vim para julgar, eu vim para erguer os homens. Ele veio para estender as mãos, para nos sustentar. Bem como aquele símbolo da mulher que se equivocou diante dele. Ela está de joelhos, de cabeça abaixo, e ele estende as mãos. Ele, na sua condição sublime, de nenhuma forma julga, estende as mãos e oportuniza, vá e não tornes a pecar. Traz o comando de ação, o comando de construção. Então, essa indulgência para com as imperfeições alheias. Por que não pode ser indulgência para conosco? Porque indulgência para conosco vai ficar muito fácil e vai ter justificativas diante das nossas faltas. E aí a gente não aprende. A gente vai criando explicações, eu equivoquei, porque eu não tive a intenção, eu não sabia, e a gente vai criando umas justificativas e vai deixando de ser caridoso consigo mesmo, vai deixando de trazer o que necessariamente nós precisamos para o avanço. Então, vem esse aconselhamento de indulgência para com as imperfeições alheias, para olharmos o outro, para o outro sempre a oportunidade, concedermos essa oportunidade. E nesse lastro vem logo em seguida o perdão. E a delicadeza de vivenciar esta palavra, muito mais esse comportamento de perdoar. O perdão em relação ao outro, mas jamais nos esquecermos em relação a nós mesmos. Então a indulgência não é para a gente, mas sim o auto-perdão é para a gente. Porque o auto-perdão traz a consciência do equívoco, eu errei mesmo, me equivoquei. Arrependo-me para agir. Eu preciso fazer esse processo de consciência, porque senão eu vou continuar repetindo as mesmas faltas. Eu vou me comportar da mesma forma. E se eu não trago auto-perdão e eu constato que eu me equivoquei, eu posso adentrar pela culpa, o que não traz uma contribuição, vai trazer um remorso, vai trazer uma característica de repetição daquela cena do erro, sem qualquer ação de motivação para a transformação. Então, que essa culpa venha com uma responsabilidade, não a culpa por si mesmo como aquela que escraviza as nossas ações de renovação, a nossa transformação e o nosso lançar-se nas oportunidades da vida. O Espírito Jonas de Ângeles, nesse livrinho aqui, intitulado Messe de Amor, é o primeiro livro da benfeitora. Ela escreveu mensagens antes destas mensagens que aqui estão compiladas. Aqui estão compiladas 60 mensagens. Dá para a gente ler esse livro num mês, assim, lendo uma mensagenzinha de manhã, outra de noite. E assim a gente vai vencendo. São mensagens curtinhas, frente e verso no máximo, né? Mensagens assim bem curtinhas que dá para a gente ler assim e refletir para formar esse entendimento da messe de amor. E aí nessa obra, que foi publicada em 1964, a primeira obra que veio a lume, que veio a essa publicização, traz aqui, no capítulo 6º, um texto que a benfeitora intitula Caridade Difícil. Ela começa esse texto falando de tudo, mais ou menos de tudo isso que a gente veio conversando aqui. De caridade em diversas facetas, de caridade em se predispor a ajudar alguém, de caridade a colocar-se para perdoar alguém, para compreender alguém, para ser o ombro amigo, o ombro companheiro, essa percepção de apoio para o outro. Só que a benfeitora vai colocando tudo isso num crescente. E a gente vai lendo, nós como leitores, nós vamos pensando assim, onde é que a benfeitora quer chegar? Porque cada vez mais ela vai aprofundando. Então ela começa de uma atitude mais simples, de dar algo a alguém, mas ela vai aprofundando. Dar algo a alguém, fazer o bem, compreendendo, ajudando, criando oportunidades. E aí a gente vai e o texto não termina e ela está dando aqueles ensejos, a gente diz, para onde é que ela vai? E aí ela vem com uma frase emblemática e diz assim, mas se pode fazer mais, pode-se ir além. E aí ela entra num meandro bem delicado e bem interessante. Ela diz e nos relembra o que São Paulo também nos disse, que todos nós estamos sob a nuvem de testemunhas, que nós estamos sempre sendo observados. E estas testemunhas, elas, quando ele se refere dessa forma, ele fala dos espíritos desencarnados. Então, a benfeitora, ela nos lembra isso. Ela diz que no nosso redor, queiramos ou não queiramos,
existem os espíritos desencarnados, que desconhecem da condição de desencarnados, alguns deles, que sofrem de emoções que ficam oscilando nas características agora de desencarnados, vivenciam sentimentos que não conseguem decodificar, gostariam de falar, de serem ouvidos, atendidos, acolhidos. Ela começa a descrever a necessidade que estes espíritos também têm, e ela diz, eles também necessitam da caridade. Por que ela diz que é uma caridade difícil? Primeiro, porque em que pese todos nós sermos médiuns, nem todos nós trazemos a mediunidade com este alcance de constantemente perceber que somos influenciados, mas que também influenciamos. Às vezes passa despercebido, quando não temos a ostensividade na mediunidade, do quão tudo está muito vinculado. O nosso pensamento atrai eles, mas eles também nos atraem por conta das suas formas, dos seus pensamentos, das suas vontades, por conta de afinidades que temos, e essa atração é mútua. Às vezes, no momento do descanso do corpo físico, nós vamos ao encontro deles e movimentamos regiões, sejam elas positivas ou negativas, nessa sintonia, nessa afinidade e nessa mediunidade, porque mediunidade é intercâmbio, mediunidade é essa comunicação entre seres, entre espíritos, que estamos, nesse caso, em ambientes diferentes, porque uns no plano dos encarnados e outros no plano dos desencarnados, mas que permite, através desse veículo de comunicação do médium, advir as mensagens, advir tudo isto que permite essa comunicação. Então a benfeitora diz, traz-nos a lembrança, para que nós nos recordemos deles. E que quando nos recordarmos deles, isso ela propõe para que façamos diariamente. E ela diz, por mais que seja uma caridade difícil, por quê? Porque eles se aproximam, então eles misturam o sentimento deles com os nossos. Eles misturam o pensamento deles com os nossos. A depender da ostensividade da nossa mediunidade, isso pode ficar até mesmo, dar uma permissividade de uma comunicação mais evidente, de uma psicofonia, de uma psicografia, enfim. E quando esses sentimentos, essas emoções são de enlevo, ok, ela não está referindo-se a estes espíritos elevados. Ela fala exatamente dos sofredores, dos que estão em perturbação, destes que a nossa mente e o nosso coração caridosos, nós temos de lembrar. Nós temos de... E ela diz, quando lembrarem deles, orem. Se permitam a oração. E a oração intercessória. Peçam por eles. Falem, roguem, façam essa intercessão em favor deles. E é interessante um trechinho que ela traz, porque é um trechinho exatamente de algumas passagens que se atribuem um pouco à caridade material. Por exemplo, ao que se converteram desde ontem em verdugos e seguem os teus passos afligindo-te. Então, ela destaca que alguns desses espíritos são opositores, são verdugos e nos seguem. Ela trazendo quais são esses que nos acompanham. Alguns dormem hipnotizados. Outros desconhecem o país onde se encontram. Ela bota país em itálico, tanto significando o mundo espiritual, mas também podendo significar aquela referência à parábola do filho pródigo. Eis que o filho pródigo pega uma parte da herança e vai a um país longínquo, ou seja, afastou-se de Deus. Então é um país onde nem sabe onde está, ou seja, se afastou tanto de Deus que nem sabe onde se encontra. Muitos se detêm nas tormentosas evocações do passado. Vários se agregam e experimentam a angústia do magote em que se reúnem. Diversos choram, e aí ela vem com palavrinhas que ela coloca em itálico e que são conhecidas nossas. Esfaimados, sedentos, desabrigados, friorentos, enfermos. É aquela passagem, onde, Senhor, que nós te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber. E ela fala essas palavras para mostrar que eles também têm sede, têm fome, de cuidado, de atenção. E que é uma comunidade na qual nós estamos vivendo, a todo momento. Nós estamos inseridos na realidade deles e eles da nossa.
E não podemos olvidar disto. E não podemos nos esquecer disto. E deixarmos esta caridade alheia. Então, muitos se aproximam de nós para buscarem esclarecimento. E encontram nas nossas leituras, nos nossos estudos, no Evangelho do Lar, nas escolhas que fazemos dos nossos comportamentos, esclarecimentos para eles também. Tem aqueles que estão em sofrimento, que estão em dificuldade e que encontram naquela forma de convivência ali ao nosso lado a compreensão através mesmo da sintonia para o que lhe está acontecendo. Então, se nesse momento nós oramos e permitimos este enlace da caridade, diz a benfeitora, e nós vamos estar fazendo exatamente o que Jesus nos pediu, fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. E é exatamente o ponto da caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. E ela destaca a caridade difícil, dizendo, às vezes, pela convivência com eles, nós vamos ficar ainda com as impregnações da presença, principalmente para aqueles que são ostensivos. Mas ela diz que não teimamos isso, que em nenhuma forma tragamos como maneira de temor, de medo, mas que oremos para que cada vez mais sejamos instrumentos qualificados desta forma de exercício da caridade. Porque disse Jesus, nos traz a mensagem do seu evangelho, que o homem faz esse benefício através do próprio homem. Nós vamos nos libertando através dessa convivência e dessa vida de relação. E aí, finalizando, e nós finalizamos também a nossa parte aqui, Renatinha, ela diz assim, medita quanto alegria que experimentarias se no lugar deles encontrasses alguém que oferecesse o vaso fisiopsíquico para a sua libertação. E faze então o que gostarias que fizessem por ti, exercitando-te desde hoje na prática dessa caridade difícil e algo ignorada, que os olhos do mundo não veem nem a gratidão dos amigos recompensa, com o suborno do reconhecimento precipitado ou da bajulação dispensável, na certeza de que Jesus, que nos ama desde há milênios até hoje, não se cansa de alongar sua inefável misericórdia e seu amor até o abismo de inferioridade onde nós nos detemos. Assim, agradecemos imensamente por essa oportunidade, deixando esta mensagem, a lembrança dessas palavras da benfeitora, para que a gente possa pensar nesses irmãos que sofrem, que estão além desta realidade material, e por eles orar, interceder por eles, fazendo essa caridade, que apresenta-se um pouco mais difícil, mas que tem todas as características do ocultar-se, do anonimato e destas condições e oportunidades que vão trazendo ensejos de crescimento para todos nós. Gratidão, Renatinha, e gratidão a todos vocês. Muito obrigada, Lu. Que lindas palavras. Enquanto você falava, me veio a oração de São Francisco de Assis, que nós comemoramos no dia de ontem, dia 4 de outubro, que fala, é dando que se recebe. Então, que possamos nos doar, para recebermos também, mas que fique essa luz da caridade para com os nossos irmãos, que já estão no plano espiritual e que vão aprender com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, com a prática do bem realmente. Então, que possamos orientar esses nossos irmãos de acordo com as nossas atitudes caridosas, e que essa caridade realmente venha dos nossos corações. Muito obrigada, Lu. Você poderia fazer a nossa oração final? Posso sim. Vamos lá. Agradecer a você, Renatinha, a todos que estiveram aqui conosco, que estarão em outra oportunidade. Agradecer essa casa por esse momento de estarmos aqui, juntos nessa vibração especial em torno do Evangelho de Jesus. Vamos agradecer ao Mestre querido. Senhor Jesus, dúlcida é a tua presença conosco, inebriante, a forma como nos envolve, mesmo diante das nossas defecções, das nossas fragilidades, estando sempre presente conosco, nos faz acreditar que possamos, que podemos mais, que podemos melhorar, que podemos superar, que podemos avançar. É assim que nos sentimos diante de vós, com coragem, com ânimo, com força, com determinação, entendendo que devemos persistir, perseverar e trazer ao coração as lições do teu Evangelho como movimentações
especiais de vivência. Ajuda-nos, Mestre, nessa trajetória em que o Senhor é o caminho da verdade da vida, que também é o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor. Acolhe-nos para que, formando a cada instante a nossa própria individualidade com as conquistas sobre nós mesmos, possamos estar mais conscientes desse processo de libertação que o Teu Evangelho nos oportuniza vivenciar. Abençoa todos nós, abençoa os queridos irmãos desencarnados que muito sofrem em diversas nuances da vida espiritual, dentro desta vida imortal, mas que estorcegam em dores, desconhecidos da condição de desencarnados, que retornaram ao plano espiritual, vítimas do próprio orgulho e egoísmo, das próprias ideias, da vaidade, da fuga através do suicídio e de tantas outras situações que sabemos que estão inseridas nestes aspectos da nossa humanidade e que neste momento vertemos a todos o nosso sincero pedido de misericórdia, de indulgência para estes corações. Fica conosco, Senhor, abarcando a todos nós, envolvendo esta casa de amor e os seus trabalhadores, porque são os seus servos, os seus seguidores. E em nome de Ti laboram, esforçam-se, que nos seus corações jamais falte a coragem e o bom ânimo. Fica conosco sempre, Mestre. Gratidão imensa por essa oportunidade. Assim seja. Assim seja. Mais uma vez, muito obrigada, Lu, por compartilhar conosco. E até a próxima, amigos. Uma boa noite.